Direito processual civil. No tocante à ação, adotou o Código de Processo Civil brasileiro a teoria eclética. As condições da ação não se confundem com o mérito, segundo o legislador, mas são aferidas a partir da relação de direito material. O interesse de agir é uma das condições da ação. Ele se subdivide no binômio: necessidade do provimento jurisdicional objetivado e adequação da via processual eleita. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Vejamos uma situação hipotética: uma pessoa estrangeira e residente na cidade de Sydney, na Austrália, em viagem internacional para Orlando, faleceu, possuindo bem imóvel situado na cidade de Sorocaba e outros bens móveis que se encontram na mesma cidade, além de patrimônio situado fora do país onde residia. O processamento do inventário deverá ocorrer perante a autoridade judiciária brasileira, exclusivamente em relação aos bens situados no Brasil. Sobre o inventário e partilha, é correto afirmar: incumbe ao escrivão remeter cópias das primeiras declarações à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Rosa, idosa, que conta com 80 anos de idade, encontra-se abrigada no Centro de Atenção aos Idosos, pessoa jurídica de direito privado, localizada no município de Longevidade. Devido à idade avançada, Rosa foi acometida de doença mental grave e, diante da situação, o representante da entidade assistencial peticionou junto ao juízo competente da comarca, requerendo a interdição da idosa. Nos termos do Código de Processo Civil e, considerando o caso hipotético, Rosa deverá ser entrevistada pelo juiz sob pena de nulidade do processo da interdição. Sobre o processo da interdição, o prazo para a impugnação do pedido de interdição é de 15 dias, contado da entrevista realizada com o interditando. Sobre o processo de interdição, a legitimidade para ingressar com a ação de interdição deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Ainda sobre o processo de interdição, será necessário que a petição inicial seja instruída com laudo médico sobre o estado de saúde mental ou, na impossibilidade, indicar os motivos. Vejamos um caso hipotético. João celebrou o contrato de compra e venda assinado por duas testemunhas, por meio do qual comprometeu-se a entregar a Marco Aurélio, em data certa e determinada, obra de arte elaborada por pintor renomado. Na data combinada, João deixou de cumprir o contrato, levando Marco Aurélio a executar o contrato. Citado, se João não entregar o bem nem opuser embargos, poderá ficar sujeito ao pagamento de multa por dia de atraso, sem prejuízo da expedição de mandado de busca e apreensão. A teoria da causa madura recursal permite ao tribunal que, em sede de apelação, reformar sentença terminativa, avançar ao mérito da causa, se ele estiver em condições de imediato julgamento. Vejamos agora uma situação hipotética. Caio propôs ação de indenização em face do Estado do Rio de Janeiro, pleiteando a condenação deste a lhe pagar verba reparatória de danos morais, no valor de R$ 200.000. Acolhido integralmente o pleito autoral, foi o ente político intimado da sentença no dia 15 de setembro de 2014, vindo a interpor recurso de apelação no dia 10 de outubro de 2014, ou seja, 25 dias depois, sem recolher quaisquer valores a título de preparo. Relativamente ao apelo manejado, é correto afirmar que deve receber juízo positivo de admissibilidade, já que cumpridos os respectivos requisitos, uma vez que o Estado tem direito para interpor recursos pelo dobro do prazo e são dispensados de preparo. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Quanto à apelação, assinale a alternativa correta. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal poderá decidir desde logo o mérito da questão quando decretar a nulidade da sentença
por falta de fundamentação. Vejamos uma situação hipotética. Luiz ingressou com uma demanda contra Natanael, sendo que a sentença determinou a parcial procedência desse pedido. Nesse momento, o advogado de Luiz acaba de ser intimado da sentença. Diante dessa situação, assinar a alternativa correta. O recurso a ser manejado por Luiz, caso pretenda ter total independência de julgamento, é o de apelação, cujo juízo de admissibilidade deve ser feito pelo tribunal. Vejamos uma situação hipotética. Oliveira propôs demanda contra Epitácio, que tramita numa das varas comuns de São Paulo, cujo objeto é a condenação do réu por danos materiais e morais. Um dos pedidos da petição inicial foi a concessão de liminar de tutela provisória de urgência antecipada incidental, que restou indeferida pelo juiz. Mais adiante, na audiência de instrução e julgamento, Epitácio ofereceu contradita a uma das testemunhas de Oliveira, o que foi indeferido. Ao final, a ação foi julgada parcialmente procedente, Oliveira recorreu e Epitácio não. Na data de hoje, Epitácio foi intimado para oferecer o contraditório ao recurso interposto por Oliveira. Diante dos fatos, nos termos do CPC de 2015, assinale a alternativa correta. No caso apresentado, Epitácio poderá oferecer contra-razões de apelação e, se for de seu interesse, interpor recurso de apelação na forma adesiva. Vejamos um caso hipotético. Pedro ingressou com uma ação contra Antônio. A ação foi julgada totalmente procedente, sendo que a decisão está no prazo de recurso. Diante desse quadro, assinale a alternativa correta. Apenas Antônio poderá recorrer pelo princípio da sucumbência, sendo que o recurso correto é o de apelação. A apelação interposta antes da publicação da sentença será considerada tempestiva. Bons estudos e até o próximo vídeo.